Muito boa noite, amigos, queridos. Estamos começando agora mais uma transmissão da reunião pública online do grupo da Fraternidade Irmão Pestalozzi. Com muito carinho, hoje a gente convidou o querido Rafael Siqueira, de Niterói, para nos trazer o estudo da noite com o tema Parábola dos Talentos. Com certeza aí um tema sobre Jesus que vai nos trazer muita inspiração aí para mais essa semana aí que a gente está se encontrando novamente, né? Boa noite, Delza, que já está aqui com a gente no chat. Seja muito bem-vinda. Sejam bem-vindos também todos que estão nos acompanhando agora, todos que ainda vão nos acompanhar após terminarmos, né, quando ela estiver gravada. E vamos então dar início à ambientação com as músicas. E lembrando, quem quiser colocar pertinho aqui uma aguinha fluidificada para receber o tratamento da espiritualidade, já pode ir colocando quem quiser. Então, vamos dar início aqui à ambientação. Boa noite, querido irmão, espiritista fluminense. Boa noite, dá-me a mão e um abraço que convence. Boa noite, sempre sempre a vibrar. Boa noite, Jesus nos chama a trabalhar. Boa noite. Faz da tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria, e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente nos caminhos e canta, e canta. Para quem não vê razão mais pra cantar, mostra a estes que amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorrisos, se houver canção, coragem e fé, sorria, sorria e canta, e canta. Faz da tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria, e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente nos caminhos
mostra a eles que o amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem, fé, sorria, sorria e canta, e canta. Bom, muito boa noite a todos que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, tia Sheila, querida. Boa noite, vó. Antônia Celeste, seja bem-vinda também. Vamos não dar continuidade à nossa ambientação com as músicas. E em seguida, na hora que chegarmos às 20 horas, vamos passar a palavra para o Rafael Câmara, que vai fazer a direção do estudo da noite. Juntos, caminhando pelo tempo, mundos gira em nosso pensamento, sublimes ideais, sublimes ideais. Ontem, lágrimas e sofrimento. Hoje, consciência e discernimento. Amanhã, o porvir. Renuncia a si mesmo, entregue-se ao amor, renuncia a si mesmo, entregue-se ao amor, a paz fluirá de suas mãos, a paz mora em seu coração, a paz fluirá de suas mãos, a paz mora em seu coração. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. Da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai
vão te guiar. Que Cristo seja a luz em teu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isso as velas da coragem pra lutar e ir além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que Cristo seja a luz em teu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Boa noite aos que estão chegando agora na transmissão, na reunião. Boa noite, Regina. Boa noite, tia Marcina. Boa noite, tia Regina. Boa noite, Rita Core, querida. Seja bem-vinda. Ela fez uma palestra pra gente tem, se eu não me engano, umas 2 ou 3 semanas. E nós vamos então dar continuidade à nossa ambientação. E daqui a pouquinho a gente vai passar a palavra pro Rafael Câmara, não o Rafael Siqueira ainda, que é o Rafael Câmara do Pestalozzi, que vai fazer a direção da reunião da nossa noite. Vamos então dar continuidade. Não, é aqui mesmo. Não. Sou a luz do mundo.
caminho para Deus. Neste momento de pressa e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar neste mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. E então me leva a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Então me leva a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Bom, nesse momento então eu vou chamar o Rafael Câmara, que vai dirigir a nossa reunião da noite. Rafael, muito boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Mais Boa noite, uma vez, Gabriel. né? Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos aí que acompanham a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, então agora eu te deixo a palavra e desejo então a todos que estão nos assistindo uma boa noite e que tenhamos todos uma ótima reunião juntos. Uma boa noite. Bom, boa noite a todos que nos acompanham. Queria convidar todos a acompanhar, né, a palestra da noite com o nosso querido irmão Rafael Siqueira, de Niterói. Apesar de eu ter conhecido ele em Itaperuna, conterrâneo. E ele já está aí, Gabriel? Já podemos convidá-lo? A ele aí. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, Xará. Tudo bem com você? Boa noite a todos aqui. Graças Boa a noite. Deus. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Que Jesus possa nos guardar e nos manter na sua paz. Bom estar na sua presença novamente. Vou fazer aqui a leitura de uma página, a prece, e já deixo a palavra com você para seguir com a palestra. Então, vamos lá. A leitura de hoje vai ser do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por vários espíritos. Número 19. Guarda-te em Deus. Capítulo 6, item 8. Lembra-te de Deus, para que saibas agradecer os talentos da vida. Se fatigado, pensa nele, o eterno Pai, que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar com que toda a manhã sua infinita bondade dissolve das trevas. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio
com que a sua compaixão reajusta os quadros da natureza. Ainda mesmo, quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes escarnecido por nossas próprias fraquezas, sem que se lhe desanime a paciência incomensurável, quanto aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Se humilhado, entrega-lhe as dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado, refletindo no celeste anonimato em que se lhe esconde a inconcebível grandeza, para que nos creiamos autores do bem que a ele pertence, em todas as circunstâncias. Se sozinho, busca-lhe a companhia sublime, na pessoa daqueles que te seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento, mais solitários que tu mesmo, na provação e na miséria que lhes vergastam as horas e lhes crucificam as esperanças. Se aflito, confia-lhe as ansiedades, compreendendo que nele o imprescindível amor, todas as tormentas se apaziguam. Seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso, que não nos esquece, e abraçando o próprio dever como sendo expressão de sua divina vontade, para que teus passos de cada dia encontrarás na oração a força verdadeira de tua fé, a erguer-te das obscuridades e problemas da terra para a rota de luz que te aponta as sendas do céu. Emmanuel. Vamos então elevar o pensamento agora a Cristo, pedir ao Pai de infinita bondade a permissão para o início do estudo da noite, que nossos amigos benfeitores possam intuir nosso irmão palestrante da noite, para que sua palestra ocorra de forma clara, que todos nós possamos compreender e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Agradecemos a oportunidade do momento, do estudo e ao tempo do nosso querido irmão que preparou esse estudo da noite. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, Rafael, mais uma vez seja bem-vindo e vou deixar a palavra contigo, então, e acompanhar a palestra. Está contigo. Muito obrigado. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus possa nos guardar e nos manter em sua paz. É uma alegria retornar a Nova Friburgo, terra de pessoas muito queridas, conhecidos da nossa Comerge, da nossa Semana Espírita. E como a gente agora se encontra através das lives, eu quero deixar um abraço virtual para cada um de vocês, na impossibilidade de fazê-lo fisicamente como gostaria de fazê-lo. Mas tenho certeza que esse abraço eu estou transmitindo as minhas melhores vibrações e pedindo aos nossos amigos espirituais que possam envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero dar uma boa noite, porque sei que já tem gente nos acompanhando. A Delza Maria Azevedo Guimarães, muito boa noite, minha querida Sheila Boechat. Eu acompanhando pelo Facebook, eu sei que ela fez aniversário essa semana. Então, muito boa noite e feliz aniversário. Que Jesus te abençoe, os seus trabalhos, os seus projetos, a sua família e que nós sigamos em paz. Muito boa noite, dona Antônia Celeste. Eu não sei se é a Celeste, esposa do seu Jair,
Mas sendo ou não sendo, eu já dou uma boa noite a Antônia Celeste, a minha querida Celeste, tão amiga das Semanas Espíritas, das Comerges, e aproveito também para dar uma boa noite a seu Jair Boechat, já na nossa verdadeira casa, o plano espiritual, mas tenho certeza que de lá ele recebe o nosso abraço, a nossa vibração positiva e o nosso agradecimento pela sua presença, pelos seus versos, pela sua companhia de tantos anos, que a morte física não foi capaz de separar. Muito boa noite a todos os amigos do grupo da Fraternidade Espírita, Irmão Pestalozzi. Já tive aí algumas vezes. Muito boa noite, Regina Guimarães, Marcina Seródio, minha querida professora Rita Cori. Como eu me recordo de você, Rita, das suas palestras, das suas canções, da sua presença sempre amorosa. Muito boa noite, Valéria Lúcia, Neide Feijó e Cláudia Valério Moreira. Eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Mas, como eu sei que tem gente que não manda o seu recadinho, boa noite àqueles que estão só nos assistindo. E boa noite também a todos aqueles que nos verão a posteriori. Porque nós sabemos que os conteúdos, uma vez colocados nas redes sociais, eles não são nossos, eles ganham aí os mais variados corações, os mais variados ouvidos. Que Jesus, então, possa nos inspirar para que falemos conforme a sua vontade e não a nossa. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Até os meus 18 anos eu era católico, depois me tornei espírita e ouvi por diversas vezes essa canção do Padre Zezinho. E depois que me tornei espírita, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque essa canção, para mim, o Padre Zezinho leu a questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque vejam, quando Allan Kardec pergunta aos imortais qual o tipo mais perfeito que Deus nos mandou para ser nosso guia e nosso modelo, a resposta, a mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus. E quando o Padre Zezinho vem nos falar de Jesus, aquele que devemos seguir, aquele que devemos copiar, ele nos fala de uma forma inolvidável. Nós devemos amar como Jesus, pensar como Jesus, viver como Jesus, porque assim nós seremos muito mais felizes. É Natal mais uma vez. E muitas pessoas já estão perguntando o meu presente, ou o que teremos na ceia de Natal. Gente, eu também gosto de tudo isso. Adoro um panetone, adoro uma rabanada, adoro, e eu vou confidenciar, adoro um chester, um peru de Natal, e adoro ganhar presente também. Mas Natal é tempo de pensar em Jesus. É tempo de lembrar do aniversariante. É tempo de moldar as nossas atitudes sob o palio do seu evangelho. Então que a gente possa relembrar essa data, que não é só o dia 25 de dezembro, porque ela deve ocorrer todos os dias. Porque da singeleza de uma manjedoura, Jesus vem há mais de 2000 anos, nascendo no nosso coração, derramando as suas sementes, nos dando os seus talentos, para que nós possamos estuar numa vida em abundância e segui-lo para encontrarmos a paz. Na noite de hoje, então, queremos reverenciar esse amigo de todas as horas. E como gostamos de falar dele, lembrar dele, eu quis relembrar de uma de suas parábolas, porque essa parábola dos talentos, constante de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, sempre me calou fundo ao coração. Mas primeiro, sempre que vou narrar uma parábola, eu pergunto, o que é uma parábola? É uma narrativa alegórica, que traduz uma mensagem indireta, seja através de um símbolo, seja através de uma metáfora, porque Jesus falava através de histórias, para que nós, em mirando aquelas histórias, pudéssemos apreender verdades profundas.
E por que Jesus falava por parábolas ou por histórias? Porque vejam, quando nós queremos desenvolver um tema, e agora é uma pergunta que eu vos faço, fica mais fácil falar da teoria ou citar exemplos, histórias? Se eu na noite de hoje viesse falar sobre reencarnação e trouxesse a teoria, o que consta dos manuais, a reencarnação é a capacidade do espírito de nascer, renascer, ir para o plano espiritual, depois volver ao plano físico, tudo visando ao fim de se purificar. Vocês entendem? Entendem. Mas vocês acham que fica mais rico trazendo na teoria ou trazendo na história? Porque eu poderia contar a história de um senador romano chamado Públio Lentulus, orgulhoso, cuja vida foi narrada num livro belíssimo, há 2000 anos. E que o seu orgulho, porque ele não soube lidar com ele, depois ele volve numa outra reencarnação, na pele de um escravo romano, da tez negra, chamado Nestório. Vocês compreendem melhor quando eu falo da teoria ou quando eu conto uma história? Por isso Jesus falava por histórias, porque pelas histórias, pelos exemplos, a capacidade de entendimento acaba sendo melhor. Esse é um primeiro motivo. Um segundo motivo, porque Jesus falava conforme os tempos e os lugares. Isso está lá na questão 627 do Livro dos Espíritos. Ou seja, Jesus não poderia falar com erudição para pessoas simples, humildes pescadores, homens que trabalhavam com o seu comércio, mulheres donas de casa. Então ele tinha que ter uma linguagem apropriada aos homens da época. Daí, ele falava na pérola, ele falava das aves do céu, do grão de mostarda, que eram símbolos próximos à pessoa daquela época, e elas entendiam. Jesus tinha a capacidade de adequar o seu discurso com quem ele estava falando. Diferente de nós que muitas vezes queremos, na condição de universitários, falar com pessoas simples sem adequar o discurso. Jesus então falava de coração para coração. Esse é um segundo motivo. Um terceiro motivo pelo qual Jesus falava por parábolas é que elas são atemporais. Elas se perpetuam no tempo, sem perder o seu conteúdo moral. Porque vejam, quando falamos na parábola do semeador, ou dos talentos, ou do bom samaritano, são as mesmas que Jesus contou há 2000 anos. São as mesmas que nós estudamos hoje, porque nos diz o benfeitor Emmanuel, na questão 290 do livro O Consolador, que parábolas são sementes. Quanto mais aqueles que escutam crescem em espírito e verdade, aquelas sementes desabrocham de uma forma diferente. Ou seja, as parábolas são sempre as mesmas. Quanto mais nós crescemos, adquirimos sabedoria, aquelas mesmas parábolas nós entendemos de uma forma mais profunda. Olha quem é o nosso mestre. Olha porque a sua mensagem reverbera no nosso íntimo, nos impulsionando a seguir em frente. Vamos agora à parábola? E eu quero trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu poderia contar essa parábola com as minhas palavras, mas quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, isso tem um efeito pedagógico. Primeiro, vocês me veem abrindo o Evangelho, e as pessoas acostumam-se a abrir os livros, a ler os livros, e a saber que a parábola dos talentos está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu também gosto de ler, porque aí fica na íntegra o que foi trazido pelo evangelista. E aqui o que nos trouxe o evangelista Mateus, na Bíblia de Saci, Louis Isaac Lemasré de Saci, que era a Bíblia que Kardec utilizava na época. Quem quiser abrir, vamos juntos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou os seus bens. Vamos começar a tirar o espírito da letra? Quem é o Senhor? Deus. Quem são esses servidores, senão nós mesmos? E que bens são esses, senão os bens da vida? Porque quando pensamos em talento, talento à época de Jesus era uma moeda, tinha um valor monetário. Mas quando Jesus nos fala de talentos, não é apenas dinheiro,
É tudo aquilo que a vida nos dá que nós podemos multiplicar. Vamos seguir. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo as suas capacidades, partiu imediatamente. Olha que beleza essa citação do evangelista. A um deu 5, a outro deu 2, ao terceiro deu 1. A pergunta, ficou alguém sem talento? Não, não ficou. Porque todos nós que estamos no mundo, nessa proposta reencarnatória, recebemos um talento. Sejamos ricos ou pobres, negros ou brancos, evangélicos ou espíritas, moremos nós nos Estados Unidos ou na África, sejamos nós comunistas ou capitalistas. Isso é o que menos importa. Todos nós temos um talento. E não importa se é 5, se é 2 ou se é 1. A verdade é que esse Senhor deu a cada um conforme as suas competências. É o que diz o texto bíblico. E agora vamos seguir. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se. Negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que tinha 5 multiplicou os talentos, viraram 10. O que recebera 2, do mesmo modo, ganhou outros 2, ou seja, 2 com mais 2 viraram 4. Mas o que apenas recebeu 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. A pergunta que nós devemos nos fazer é essa: será que nós estamos multiplicando os nossos talentos, as nossas possibilidades, ou agindo tal qual aquele terceiro servo? Bom, eu vou enterrar porque eu me considero um servo prudente. Vamos seguir aqui na nossa história. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servo bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu Senhor. Vejam, quando nós multiplicamos os nossos talentos, quando nós, vindo para a simbologia espírita, retornamos à casa espiritual, porque o nosso receio não deve ser de desencarnar, porque desencarnar todos nós vamos. Desencarnar, numa metáfora de um grande amigo, Otacílio Rangel, das terras de São Paulo, é apenas passar da margem de um rio para o outro lado. A forma como vamos passar, pouco importa. Pode ser de Covid, pode ser de ataque cardíaco, pode ser de câncer, como se diz no interior, pode ser de morte morrida, pode ser de morte matada. Mas nós vamos atravessar esse rio, porque a casa verdadeira é a casa espiritual. E o importante não é eu atravessar o rio, o importante é a forma como eu cheguei do lado de lá. Será que eu multipliquei os meus talentos? Porque se eu multipliquei, qual a resposta que me será dada pelos benfeitores espirituais? Servo bom e fiel. Pois que foste fiel no pouco, eu te confiarei mais. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos continuar? O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Até aqui tudo bem. Mas vamos seguir porque teve um que enterrou. O que será que aconteceu com esse? Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Já repararam que o que recebeu 5 e o que recebeu 2 não atirou a responsabilidade no seu amo? Apenas o que recebeu 1 e que enterrou é que chamou o seu amo de severo. E por que isso? Porque aquele que foi negligente transferir as responsabilidades. Quando a gente enterra o nosso talento, quando a gente não usa dos bens da vida, a gente arruma sempre um culpado. O culpado é minha mãe, que é severa. O culpado é o governo. O culpado é o meu vizinho. Vejam por que ele fez isso.
Eu sabia que era um Senhor severo, mas não era um Senhor severo, nem porque ganhou 5, nem porque ganhou 2. O que Jesus está nos dizendo? Não transfira as suas responsabilidades. Você é responsável por tudo que vem para você e por multiplicar os seus talentos. Vamos seguir. Por isso, como te temia, mas os outros não temiam, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Vamos tirar o espírito da letra? Na verdade, ele não foi um servo prudente, ele foi um servo preguiçoso, porque quando a gente recebe um talento, é para multiplicar. O amor se multiplica, não por outra razão, Jesus disse no Sermão do Monte, aquele que te pedir a capa, dá também a túnica. Aquele que te convidar a andar 1000 passos, anda 2000 passos. Em nenhum momento Jesus nos convida à estagnação, mas nos convida a ser a nossa melhor expressão. Então, quando a gente acha que está sendo prudente, mas eu estou aqui quieto dentro da minha casa, não mexe comigo não. Não, eu estou sendo preguiçoso. Porque nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de servir, por um compromisso de ser cada vez melhor. Rafael, mas eu não tenho talento nenhum. Tem. Todos nós podemos dar um sorriso. Todos nós podemos oferecer uma mão que ajuda, que acaricia. E nesses dias, passando pelos dias aí da Covid, da quarentena, quantas são as pessoas desempregadas, que estão com fome, que têm as mais variadas necessidades? Eu posso ter o talento de ajudar pessoas, de conversar com pessoas, porque não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Pensemos nisso. Pensemos que na nossa casa espírita, muitas vezes as pessoas acham que só multiplica talentos o médium. Não é verdade. Que só multiplica talentos o orador espírita. Também não é verdade. Porque quando eu estou na porta da casa espírita distribuindo uma mensagem, eu estou multiplicando talentos. Quando eu estou num final de semana varrendo a casa espírita, porque alguém precisa varrer. Quando a gente chega, ela está limpinha. Eu estou multiplicando talentos. Quando eu estou no interior do meu lar, e agora eu estou fazendo a palestra aqui, aparentemente aparecendo para vocês. Mas aqui no meu quarto tem alguém multiplicando talentos. A minha esposa, tomando conta da minha filha que está doente. Então vejam, todos nós podemos multiplicar os nossos talentos. Só não podemos escondê-los. Fingir que eu estou sendo prudente, deixando as coisas passarem, as situações melhorarem, porque nos diz o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, que isso chama comodismo. E nós, os espíritas, que recebemos esse grande talento do Consolador prometido, não podemos nos acomodar. Vamos seguir na parábola? Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-á o mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Eu admito que quando eu era mais novo e li essa expressão, atirado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, eu ficava com medo. Mas isso é um símbolo, gente. Porque, vejam, o servo negligente não multiplicou o talento. E na simbologia, diz o seu amo, deveria ter entregado ao banqueiro. Por que o banqueiro? Porque no banco rende juros. Não é que é para a gente colocar as nossas possibilidades no banco. É para a gente render juros das nossas possibilidades. Multiplicar. E por que Jesus nos diz que aquele que tem, dar-se-á? Porque, vejam, se eu tenho alguém que está fazendo e tem o outro que não está fazendo nada,
É melhor que eu pegue aquele que não está fazendo nada, as possibilidades dele, e entregue para aquele que está fazendo mais. Porque maior número de pessoas serão atendidas. Isso quer dizer que Deus vai deixar de amar aquele que não está multiplicando o seu talento? Não. Isso quer dizer que o que está entregando mais, sendo fiel no pouco, tem maior capacidade de repartir. E por que esse que não multiplicou será julgado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes? Vamos pensar no mecanismo das reencarnações? Vamos pensar um pouco mais na transição planetária? Se eu venho há 2000 anos sem multiplicar os meus talentos, chego no plano espiritual, você precisa voltar. Volte para a Terra, porque agora você vai multiplicar os seus talentos. O que tem na Terra? Covid, terremoto, desemprego, doença, é ou não é pranto e ranger de dentes? Isso é um símbolo, gente. Nós estamos na Terra onde tem pranto e ranger de dentes, mas em nenhum momento estamos afastados do amor de Deus. Mas está chegando o momento em que a Terra sairá de um mundo de provas e expiações e vai para um mundo regenerado. Se eu estou insistindo há 2000 anos em não multiplicar os meus talentos, chegará o momento, tal qual dito na parábola do joio e do trigo, deixem ambos crescer juntos, na hora da colheita, tirai o joio e atirai-o no fogo. O que é transição planetária? Se eu não acompanho a evolução do meu planeta, eu vou para um outro planeta que esteja de acordo com as minhas aptidões intelectuais e morais. Quer dizer que eu estou sendo exilado? A palavra é forte, exílio. Quer dizer que eu estou sendo adaptado num outro lugar onde eu estou mais de acordo com a sintonia daquele planeta. Pensem numa criança, 3º ano, 4º ano, 5º ano, chegou no 5º, ela não conseguiu ir para o 6º. Volta para o 5º e faz mais uma vez. Só que essas pessoas que estão reencarnando porque não multiplicam seus talentos e agora vão ser adaptadas num mundo de provas e expiações, há 15 mil anos atrás, como era a Terra há 15 mil anos atrás, e assim como aconteceu com o orbe de Capela, onde Capela precisava avançar e muitos não acompanharam o avanço de Capela, foram trazidos para a Terra. Agora, muitos de nós que não acompanharem o progresso da Terra precisarão para um outro orbe, pranto e ranger de dentes. Acompanham a simbologia? Acompanham que os egípcios, que eram de Capela e vieram para a Terra. Em Capela, um mundo bem melhor. Aqui na Terra, deserto. Não tinha Netflix, não tinha internet. É ou não é pranto e ranger de dentes? Imaginem hebreus, romanos, arianos, que eram de um planeta mais avançado e vieram para a Terra, ainda primitiva. Era ou não era pranto e ranger de dentes? Então nós precisamos tirar das lições de Jesus os símbolos para não nos apegarmos à letra que mata e entendermos que ele nos convida por ocasião de mais um Natal. Vinde após mim. Aproveitai os vossos talentos. Sejam 5, sejam 2, sejam 1, e endireitai as vossas veredas. Arrependei-vos, como dizia o profeta João Batista. E arrependei-vos aqui não quer dizer ficar lamuriando, guardando culpas, remorsos, porque arrependimento é uma palavra que busca do grego metanoia. Meta, além, noia, pensamento. Mudar o pensamento. Mudar a forma de agir no mundo. Era isso que dizia João Batista. Arrependei-vos, mudar a forma de agir, porque é chegado o reino dos céus. Endireitai as vossas veredas e doravante, multipliquem os vossos talentos. Eu acho que assim a parábola fica mais bem entendida. Porque a parábola dos talentos, né, não é algo para a gente ler descontextualizado do nosso período atual. É algo para a gente ler pensando no nosso dia a dia. O meu dia a dia lá no meu trabalho, como multiplicar o meu talento com um chefe ranzinza, com um empregado que às vezes não me atende, como multiplicar o meu talento dentro do meu lar, onde nós temos as mais variadas arestas. Como multiplicar o meu talento
num país, num mundo conflagrado pelos extremos. Um extremo da direita, um extremo da esquerda, e Jesus não tem nada a ver nem com direita nem com esquerda, tá, gente? Jesus não tem nada a ver com política, Jesus tem a ver com amor. Quando a gente começa a dividir, fazer muros entre as pessoas, nós não compreendemos Jesus, porque Jesus não dividia, Jesus amava. Então, quando a gente vai multiplicar os nossos talentos, a gente tem que se lembrar daquele que acolheu a adúltera, daquele que ceou com os publicanos. Ah, mas eram os cobradores de impostos de Roma, mas eram filhos de Deus. Daquele que foi crucificado no meio de 2 ladrões, daquele que perdoou indistintamente. Mesmo que Anás, Caifás, Pôncio Pilatos o colocassem numa cruz, ele abriu os seus braços na simbologia emanuelina e rogou ao Pai: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Multiplicar os nossos talentos, então, é buscar inspiração naquele que mais amou para amar igualmente. E eu quero passar agora, nessa segunda quadra da nossa palestra, para algumas outras reflexões. Uma delas, trazida por Rodolfo Caligares, que nos escreve um livro chamado Parábolas Evangélicas e que serviu de estudos lá para a Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira, ela tem alguns grupos de estudos onde as pessoas estudam de acordo com o seu entendimento do Espiritismo. E ele pôde, narrando uma lição, nos dizer da seguinte forma: relação servos e talentos. Os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mais vividos, que reencarnam para missões de repercussão social. Vejam, eu quando olho para Divaldo Pereira Franco, eu penso, recebeu 5 talentos, porque olha a repercussão social da tarefa dele. Ele precisava dos 5 talentos. Vocês acham que é fácil, com 94 anos, ainda ter disposição, energia e sorriso para fazer lives toda semana, já que agora ele não pode mais viajar por conta das exigências do confinamento? Vocês acham que é fácil atender mais de 5.000 pessoas por dia? O número é esse, tá, gente? Eu não estou errando, não. A Mansão do Caminho hoje atende mais de 5.000 pessoas por dia. Sejam beneficiários da escola, das cestas básicas, das obras sociais, as mais diversas. Eu tive a oportunidade de visitar a Mansão do Caminho. E tem tudo lá dentro. Tem editora, tem sala de parto, tem dentista, e falando em dentista eu me lembro da Sheila, eu me lembro da Luciane, tem atendimento fraterno, então são mais de 5.000 pessoas atendidas por dia. Precisava de 5 talentos. Assim como precisava de 5 talentos, irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, que transformou um galinheiro, é isso mesmo, um galinheiro, porque quando não tinha onde recolher mais os doentes, pessoas que ela tirava da rua, ela virou-se para a dona do convento, que ela era uma das membros. Esse galinheiro aqui está sem utilidade. Vamos transformar ele num local para receber as pessoas que precisam. E a Madre Superiora, mas e as galinhas? Com o perdão dos veganos, que eu respeito muito a sua forma de viver, mas irmã Dulce respondeu: as galinhas vão se transformar em canja para aqueles que têm fome. Olha a disposição daquela mulher. Olha a fibra daquela mulher. Olha o quanto amava aquela mulher. Tinha 5 talentos. Eu talvez, se me dessem 5 talentos hoje, eu não saberia o que fazer. Porque eu talvez não dê conta nem de 1, que dirá de 5. E prossegue aí Rodolfo Caligares. Os que recebem 2 são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. Olha a grandeza da tarefa de uma mãe. Porque diz Chico Xavier que ser mãe é ter um segredinho com Deus. E eu, depois que minha filha nasceu, vendo as atitudes de Gabriele, eu me dei conta que é verdade. Porque uma criança chorando 3 horas da manhã, você tendo que trabalhar no dia seguinte, e você levanta sorrindo. De grátis, gente, porque não tem ninguém pagando, não tem ninguém vendo. E você vai lá e atende a criança. E ela chora 1 hora, chora 2 horas,
e você, Nina, e só fica bem quando a criança está bem. Tem ou não tem 2 talentos? E essa conta é muito fácil de fazer. Um talento para cuidar de si, porque se a mãe não cuidar de si, não tem forças para cuidar da criança. Outro talento para olhar essa outra vida. Mas aí eu me dou conta de mulheres que têm 3 filhos, 4 filhos, 13 filhos, como foi a mãe de Edivaldo Pereira Franco. Eu me dou conta de mulheres que não têm filhos do próprio ventre, mas adotam outras crianças. Eu me dou conta de filhos que tomam conta de seus pais, de seus irmãos, e às vezes parentes chatos, parentes que só dão trabalho, que só da gente olhar, a gente se pergunta, mas como é que dá conta de fulano amar? O amor tem coisas que a gente não consegue identificar. O amor, como diria Blaise Pascal, o amor tem razões que a própria razão desconhece. É porque na linguagem do filósofo, ele não entendia que o amor, na essência, é Deus. Como dito por João Evangelista na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Quem não ama seu irmão não compreende a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nos dedicamos a uma família, que não seja apenas a família material, mas nós temos a família do nosso prédio, porque no nosso prédio tem um porteiro, é a nossa família universal. Quando deixamos de cumprimentar um porteiro, um ascensorista, porque muitas vezes entramos no elevador e esquecemos que ali tem um ascensorista, mas ele está ali trabalhando. Cumprimentar um lixeiro, porque ele não é maior nem menor que nós. Ele é nosso irmão. E prossegue Rodolfo Caligares dizendo: os que recebem um talento não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Ou seja, receber um talento para tomar conta da própria vida. E muitos poderiam dizer assim, Rafael, mas isso é fácil, porque todo mundo dá conta da própria vida. Será? Será que a gente ainda não é um estorvo para os nossos familiares? Será que ainda eu não sou pesado para o meu país? Será que eu ainda não dou muitos problemas para a minha família? Porque se eu consigo dar conta da minha própria vida, meios de me subsistir, meios de não ficar dando tristeza todo o tempo para as outras pessoas, eu já estou multiplicando o meu talento. E uma vez, era a concha acústica da UERJ aqui no Rio de Janeiro, e Divaldo falava de uma forma que eu nunca esqueci. Aliás, eu adoro o Divaldo, então eu sou suspeito para falar. E ele dizia, há muitas pessoas que querem, por mecanismos de vaidade, falar como Raul Teixeira, ou como Herculano Pires e tantos oradores que nós tivemos no Brasil. Há muitas pessoas que querem ter a mediunidade do Chico Xavier ou do Peixotinho, mas se esquecem que multiplicar o talento é quando conseguem dar conta da própria vida. E eu, quer dizer então, Divaldo, que quando eu dou conta da minha própria vida, me transformando numa pessoa melhor, eu já estou multiplicando o meu talento? Sim. Só que essas tarefas, as pessoas muitas vezes se recusam, porque não dá ibope, porque não tem ninguém vendo, porque não rende aplausos nem likes nas redes sociais, porque é uma tarefa íntima, de lançar as sondas na nossa intimidade para procurar onde existir um vício que eu possa metamorfosear numa virtude. Essa contribuição de Rodolfo Caligares. Mas existe uma outra contribuição da veneranda Joana de Ângeles, porque na década de 90, ela propôs que nós, os trabalhadores espíritas da Casa Espírita, nós tínhamos um compromisso com a doutrina espírita, que essa doutrina espírita era um talento dado nas mãos de cada um de nós. E relembrando um texto de Emmanuel, no livro Estude Viva, que eu vou até reler para vocês aqui agora. Estude Viva, no capítulo 40, quando Emmanuel nos diz assim: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimentos, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade.
a caridade da sua própria divulgação. Então, Joana de Ângeles cita esse texto de Emmanuel para dizer que só de ser espírita nós recebemos um talento. E multiplicar esse talento é divulgar o espiritismo. E para divulgar o espiritismo não é transformar as outras pessoas em espíritas, porque isso seria fazer proselitismo. Mas divulgar esse talento é viver conforme os parâmetros espíritas. Porque quando nós nos espiritizamos, palavras de Joana de Ângeles, nós nos tornamos exemplos para as outras pessoas, para os nossos familiares e ajudamos a construir um mundo melhor. Vem então a veneranda Joana de Ângeles e propõe um triângulo para que nós não nos esqueçamos do compromisso que nós temos com o Espiritismo e, sobretudo, com Jesus. Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. No ápice desse triângulo equilátero, ela propõe o verbo espiritizar. O nosso compromisso de multiplicar esse talento espírita, no vértice do triângulo, espiritizar. Que nós possamos ser os arautos da proposta espírita, porque hoje todo mundo quer saber. Hoje todo mundo fala em reencarnação, em imortalidade da alma. Hoje todo mundo quer entender os mecanismos da dor. Hoje as pessoas vêm até nós e nos pedem, você poderia me dar um passe? E a gente pergunta, mas você é espírita? Não, eu não sou espírita, eu sou católico, mas eu preciso de um passe. A minha vida não vai bem. Então nós estamos no mundo para, na condição de espíritas, os cristãos, os trabalhadores da última hora, espiritizarmos. Sermos esses trabalhadores sinceros que falam, que elaboram, que aplicam os passes, que acolhem, que aconchegam. Olha o nosso compromisso. Olha como a doutrina espírita pode ser esse remédio abençoado do Cristo indo ao encontro das outras pessoas. Nós estamos passando uma quadra muito difícil da nossa humanidade terrestre. E a doutrina espírita é hoje esse consolador que nós não devemos guardar, assambarcar somente para nós, mas nós devemos multiplicar, porque é um talento que precisa ser multiplicado. E coloca a benfeitora Joana de Ângeles, na parte de baixo desse triângulo, outros dois verbos. Para tanto, nós precisaremos nos qualificar, porque para trabalhar enquanto médium, enquanto orador, para trabalhar até mesmo para socorrer pessoas, eu preciso estudar o Espiritismo. Eu preciso estudar o Evangelho de Jesus. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais eu leio, mais eu descubro que preciso ler mais. Quanto mais eu estudo, mais eu me dou conta que preciso estudar mais. Quanto mais eu estou nos estudos, sejam eles na casa espírita, sejam eles virtuais, eu me dou conta daquela frase proferida por Sócrates, o filósofo, e talvez uma das frases mais belas de toda a humanidade. Só sei que nada sei. Porque em se tratando de evangelho, nós somos eternos aprendizes. E eu me recordo de Chico Xavier, quando uma pessoa foi ter com ele e lhe perguntou, Chico, qual é a novidade? Porque em se tratando de alguém que psicografou mais de 450 livros, o número é esse mesmo. Já chegamos hoje a mais de 450 publicações de Chico Xavier. E ele não ficou com um centavo dessas publicações. E Chico respondeu, meu filho, a novidade é o Evangelho de Jesus. Tudo que vem depois é obra secundária. Se está de acordo com o Evangelho, é bom. Se não está de acordo com o Evangelho, não é bom. Então não procure as novidades, meu filho. Procure se renovar ao sabor do Evangelho. E quando eu estudo, eu vejo essa passagem de Chico, eu chego a engolir mais pesado. Porque como a gente gosta de novidade. Como a gente gosta de procurar temas para dizer que Jesus está ultrapassado. Que Kardec está ultrapassado, que não acompanha o progresso dos séculos. E eu posso dizer para vocês, não há nada mais atual que Jesus. Aliás, como nós temos saudade de Jesus. E eu recontei uma parábola de mais de 2000 anos, trazendo ela para o presente. Porque Jesus representa o passado, o presente e o futuro.
Dizem os benfeitores da espiritualidade que no plano espiritual nós continuaremos pelo milênio a estudar o Evangelho de Jesus, a refletir nas mesmas parábolas, a refletir no sublime canto que foi o Sermão do Monte. Então vamos estudar. Vamos abdicar daquelas horas vazias que nós dedicamos muitas vezes a muitos compromissos, muitas séries. Gente, vamos ver as séries, vamos ter os momentos de repouso, mas deixa sobrar algum tempo para Jesus. Não vamos fechar as portas do nosso coração ao nosso maior amigo. Vamos estudar o Espiritismo. Porque o Espiritismo, quanto mais a gente estuda, mais a gente se lembra de Jesus. Quanto mais a gente se estuda a mediunidade, mais a gente entende o médium de Deus, que foi Jesus. Quanto mais a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente se dá conta das curas praticadas por Jesus. Quanto mais a gente reflete na filosofia da obra do céu e inferno, da Gênese, mais a gente entende os textos dos evangelhos, as cartas dos apóstolos, das cartas paulinas. Espiritizar, primeiro precisamos nos qualificar para chegar ao grande desiderato, ao grande objetivo da doutrina espírita e cristã, que é quando a gente consegue nos humanizar. Porque, para praticar a caridade, nós precisamos nos fazer ser humanos melhores. Não por outra razão, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, o item 3, o homem de bem. E o que representa ser um homem de bem, se não um processo de humanização? Tirar a pedra do coração e colocar o sentimento. Porque nós estamos cada vez mais intelectualizados. E é bom nos intelectualizar. Porque o progresso moral acompanha o progresso intelectual. Mas não transformemos essa intelectualidade em soberba. Porque nos diz Bezerra de Menezes, de nada vale o brilho da intelectualidade se o coração permanece às escuras. Vamos então iluminar o nosso coração para nos fazer ser humanos. E ser humano é aquele que não tem preconceito. Não olha se o outro vota na direita ou vota na esquerda, se o outro é branco, se o outro é negro, se o outro é comunista, se o outro é capitalista, se o outro é evangélico ou se o outro é ateu. Eu sempre refleti nos natais, nesse processo de humanização que nos convida a doutrina espírita a pensar no efetivo Natal de Jesus. E me recordo da personalidade de Herbert de Souza, o Betinho. Ele era ateu. Eu sou espírita, quase fui padre nessa vida. Porque tem muitas pessoas que olham para mim, Rafael deve ter sido padre várias vezes. Alguns olham para mim, ele traz até a tonsura dos franciscanos. As pessoas já me colocaram aí em várias vidas passadas, mas o fato é que eu cheguei a ser chamado para ser padre nessa vida, mas o espiritismo me abriu os olhos e eu hoje sou espírita com gosto. Mas ser espírita é um compromisso de conduta, não é um compromisso de crença. Porque quando eu olhava para Betinho, ele dizia assim, quem tem fome tem pressa. E que nós possamos ir ao encontro das misérias ocultas do mundo, que seja no Natal. Ele criou uma campanha para alimentar as pessoas no Natal. E eu me perguntava, e eu? O que eu estou fazendo? Mas eu sou espírita. Mas não importa a cor da minha religião. Importa o que eu faço dela. Isso é multiplicar os talentos. Porque hoje nós estamos no mundo brigando pelas religiões, brigando pelos ideais, construindo cada vez mais adversários. Mas o outro não é meu adversário. O outro é meu irmão. Há um grande teólogo francês chamado Teilhard de Chardin. Olha a compreensão desse teórico francês quando ele nos diz, para o alto, tudo converge. É a mesma citação de Paulo quando comenta a questão 1009 do Livro dos Espíritos. Convergir para a unidade divina. Vejam, Teilhard de Chardin para o alto, tudo converge. Paulo, o apóstolo, no Livro dos Espíritos. Convergir para a unidade divina. Isso não quer dizer que nós vamos nos uniformizar, porque as pessoas são diferentes, elas pensam diferente, mas nós vamos convergir no ideal que é comum. Isso é multiplicar o talento.
E qual o ideal comum? Amar sem perguntar até quando. Perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7. Nos desapegar dos bens materiais. Tratarmos-nos como irmãos. Porque se a gente está convergindo nos valores cristãos, estamos multiplicando. Se a gente está brigando, nos engalfinhando pelas redes sociais, dividindo cada vez mais, nós estamos dividindo e, portanto, não multiplicando os nossos talentos. Essas são as propostas para esse terceiro milênio, para a vivência desse século que há de ser um século da supremacia do espírito sobre a matéria. E eu quero dizer aos queridos amigos do grupo da Fraternidade Espírita, irmão Pestalozzi, lembrando do próprio Pestalozzi, que foi beber das águas de Jean-Jacques Rousseau. Ele, Pestalozzi e Rousseau, dois grandes humanistas da nossa sociedade. Porque Pestalozzi acolhia crianças ricas no seu castelo de Verdun, na Suíça. Com a contribuição das ricas, ele dava aula de graça para os pobres. Pestalozzi foi um dos primeiros que não fez preconceito, porque ele tinha alunos das mais variadas cores, dos mais variados credos, porque no castelo de Verdun nem todos eram evangélicos, como ele próprio, Pestalozzi, era. Mas ele ensinou o ideal. Ele tinha 2 ideais. Os ideais de Emmanuel. Olha como são parecidos os ideais de Pestalozzi e de Emmanuel. Amor e sabedoria, como os eternos fundamentos da educação. E por que tudo isso? Quando falamos em Kardec, em Pestalozzi, em Emmanuel, em Joana de Ângeles, nós estamos falando naquele que é o maior de todos, Jesus de Nazaré, que vem nos convidando há mais de 2000 anos. Multiplicai os vossos talentos. Não enterrai os vossos talentos sob o pretexto de ser prudente, mas faça-o render. Deem juros à vossa vida, porque se forem fiéis no pouco, eu confiarei mais. Mas se enterrarem, será preciso que vocês sejam enviados a um lugar onde haja pranto e ranger de dente. Esse pranto e ranger de dente quer dizer dor, mecanismo redentor. Porque se eu não aprendo pelos dias da multiplicação dos talentos, chamado amor, eu posso ser convidado pela dor. Meus amigos, é Natal. Recebam o meu abraço e que nós possamos, nesses dias em que reverenciamos Jesus, lembrar-se dessa sublime estrela e fazer tal qual o girassol. Porque o girassol é uma planta peculiar, ele vai acompanhando o sol. Que nós possamos, no nosso périplo redentor, ir acompanhando Jesus de Nazaré. Porque um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao final do dia, eu seria muito mais feliz. Um abraço em todos, um Feliz Natal e até uma próxima. Um abraço. Olha, a gente fica até sem palavras, né? E a pergunta que eu fico me fazendo é: o que estamos fazendo dos nossos talentos, né? O que fazes dos seus talentos? Obrigado aí, Rafael, pelo seu tempo, obrigado pela dedicação, o carinho de sempre, né? E que a gente possa colocar em prática, né, os exemplos da noite, que não foram poucos, colocar no nosso dia a dia. Queria te convidar para fazer a prece final e agradecer mais uma vez aí a oportunidade e a dedicação pela palestra de hoje. José Silvério Horta foi um monsenhor católico que recebeu, que já desencarnado no plano espiritual, ele volve pelas mãos de Chico Xavier
e dita várias orações, e uma delas eu vou compartilhar com vocês aí a título de oração final. Ela está constante de Antologia dos Imortais, quando ele nos diz assim: Louvado seja Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes, no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, todo instante, possamos ouvir tua voz. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz, e eu rogo bênçãos para Sheila, Luciane, o nosso querido Jair, a nossa Celeste, o nosso Rafael, que se apresenta hoje coordenando os trabalhos da palestra, Gabriel e todos quantos estão na nossa live. Amigos muito queridos, a cidade de Nova Friburgo, o norte e noroeste fluminense, a querida professora Rita Cori. Ó Jesus, esteja conosco hoje, agora e sempre, e que sua paz nos envolva. Que assim seja. Graças a Deus. Rafael, muito obrigado, como sempre. Um estudo excelente. E eu queria agradecer muito a você por estar aqui com a gente, ao outro Rafael Câmara, que também está aqui com a gente representando, né, a Casa de Pestalozzi. Um abraço, então, para você, Rafael. E se alguém quer dar alguma palavrinha final, alguma consideração. Um beijo para todo mundo e um Feliz Natal. Sim, então... Só lembrando que semana que vem, no mesmo horário, mesmo canal. No mesmo horário, no mesmo canal GF Pestalozzi. Quem quiser ali embaixo se inscrever para receber a notificaçãozinha de quando a gente for começar, né? Mais uma live, a live da semana que vem. E é isso então, Antônia Celeste, Marcina, tia Marcina, tia Sheila, Cristiane, Jogaibe, muito obrigado a todos por estarem acompanhando a gente aqui. A Neide Feijote, a Neide também do Pestalozzi. Antônia Celeste é sua avó, Gabriel? Sim, é a Celeste. Opa, dona Celeste, um beijão, dona Celeste, ó. Sim, ó. Eu também não sabia que era Antônia, não, hein? Ó, então, é um nome mais... Nome que a gente fala, Dona Celeste, acaba sendo esquecido. Mas, ó, um abraço, então, para todos que estão aqui. A Regina, a Neide, a tia Rita Cori, que o Rafael lembrou muito bem que ela esteve aqui com a gente, nos assistindo. Ela fez uma palestra pra gente tem algumas semanas, e ela é muito amiga também da minha mãe, eu gosto muito dela, minha mãe também. E é isso então. Até semana que vem, e estamos encerrando então a transmissão. Muito obrigado, boa noite.